Tem algo macabro acontecendo na internet nesse exato momento. It is truly, in the most literal sense of the word, horrific. Uma rede de vendas bizarra e aberta para qualquer um acessar e que está dividida em 3 níveis. E eu vou te mostrar não só como eles usam pessoas como eu e você para financiar isso, mas também como isso pode escalonar de uma maneira inimaginável. No final de 2025, a polícia da Pensilvânia recebeu uma denúncia de um perfil no Instagram que estava vendendo esqueletos humanos. Até então, ninguém sabia se eles eram de fato verdadeiros e como aquele perfil estava conseguindo aquilo. Só que uma coisa em específico chamou a atenção das autoridades. Coincidentemente, naquela mesma época, foi aberta uma investigação por um motivo assustador. Alguém estava roubando os corpos do cemitério da região. Rapidamente, os policiais começaram a investigar não só o perfil do Instagram, como também as câmeras de segurança que ficavam próximas do local do crime. E graças a isso, um suspeito foi encontrado, Jonathan Gelark. It's gross. Look at the one hanging. Ugh. Em sua posse foram encontrados mais de 130 ossos humanos de todas as idades e tipos. E a essa altura, você já deve presumir que eram esses mesmos ossos que eram vendidos através das redes sociais. Jonathan foi acusado de quase 500 crimes e o seu julgamento ainda está ocorrendo no momento da gravação desse vídeo. Mas quer saber de algo ainda mais chocante? Jonathan é só mais um dentro de uma rede gigantesca que opera na internet. E só para você ter ideia do tamanho disso tudo, em dezembro de 2025, uma mulher se declarou culpada por transporte e comércio de restos humanos. Ela era dona de uma loja online que vendia bonecas bizarras e assustadoras. Só que sabe qual o motivo de elas serem tão bizarras e assustadoras assim? Muitas delas usavam partes de reais, incluindo cabeças dissecadas. E tudo isso era vendido e transportado normalmente por transportadoras nos Estados Unidos. Só que isso fica ainda mais macabro, porque diferente de Jonathan, Katrina não roubava túmulos em cemitérios. O seu fornecedor era ninguém menos do que o próprio diretor de necrotério de Harvard, a faculdade mais prestigiada do mundo. O homem desviava os corpos que eram doados para a instituição e vendia eles como se fossem meros produtos estéticos. Mas sabe qual que é a pior parte disso? Se você reparar bem, os 2 casos que eu mencionei agora são recentes. Só que isso já acontecia desde os primórdios das redes sociais. E por incrível que pareça, as pessoas conseguem achar as mais variadas justificativas para poder comercializar os restos humanos. Devon Marie, por exemplo, foi acusada em 2016 pelo mesmo crime. Só que por uma justificativa totalmente diferente. Ela tinha uma comunidade no Tumblr que dizia ser ligada à bruxaria e promovia a ideia de rituais usando ossos humanos e de animais. Ela acabou criando um grupo no Facebook que a princípio era só para discutir mais sobre esses assuntos. Só que na realidade, ele foi usado como justificativa para poder vender os restos que ela roubava de túmulos de um cemitério perto da sua casa. E acredite, ela ainda se justificou como se aquela prática não fosse algo errado. I'm from New Orleans too, and I live there too. I have family members buried in that graveyard too. So y'all can stop treating me like some tourist that just came out of nowhere, but you can do. Só que agora vem a pior parte. Tá bem claro que esse tipo de crime não é só um mero caso isolado. Existe um mercado gigantesco de demanda por esses itens e pelos mais variados motivos, seja para estudos médicos, rituais derivados de crenças e tradições, ou, o pior deles, pura estética. Existe um grupo de pessoas que possuem um hobby muito específico que é chamado de cultura dos abutres, que, resumindo bastante, pratica coleta, limpeza e preservação de restos mortais de animais, tipo os animais empalhados que você provavelmente já viu em algum lugar. Só que existe uma vertente dessa ideia que é focada exclusivamente em adquirir as chamadas excentricidades, que na maioria das vezes são restos humanos como ossos, fetos ou membros com má formação. E essa ideia por si só já é extremamente grotesca, não é? Mas imagina só descobrir que existem influenciadores digitais com milhões de seguidores que vendem esse tipo de material. Ciao guys, today I'm going to talk about some rare human skulls that we have in the collection today. John Pichaya Ferry é um residente de Nova York que acumula quase 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. E o seu foco é não só falar sobre ossos humanos, mas também comprar e vender eles. Só para você ter uma ideia, essa é a maior coleção de colunas humanas do mundo e ela pertence a John.
Ele nasceu na Tailândia nos anos 2000 e disse que esse fascínio começou aos 13 anos quando o pai dele o presenteou com um esqueleto de rato. E depois de uns anos, ele começou a tentar vender esqueletos de animais para museus e para compradores. Só que ele viu que aquele não era um negócio financeiramente viável. Então ele decidiu dar um passo além e começou a comercializar restos humanos. Mas tem um grande problema nisso. The question that people seem to ask most often is, where do these bones come from? It's a complex question. Antes de responder essa pergunta, você precisa saber de uma coisa. De acordo com John, ele só revende os ossos para as pessoas ou instituições que vão usar eles para fins de estudo. Só que algumas pessoas relatam que já conseguiram comprar dele sem passar por essa avaliação do comprador, levando a crer que talvez esse sistema possa ser muito mais baseado na confiança do que nos critérios rigorosos que ele diz seguir. E sem dúvida nenhuma, a parte mais bizarra disso tudo é a forma como ele consegue os seus compradores. Além das redes sociais, ele também possui duas formas principais para divulgar e vender a sua coleção. A primeira é o seu museu de ossos localizado no Brooklyn, onde a entrada é gratuita e lá você pode ver a sua coleção e comprar caso queira. Como os ingressos são de graça, ele usa da sua formação de design para poder criar lembrancinhas para os turistas que vão ali. E a segunda forma que ele usa é o site jonesbones.com, onde você pode ter acesso ao contato para vender ossos para eles, comprar ossos comuns e até mesmo comprar ossos raros, que variam desde restos derivados de acidentes como explosões, má formação genética, doenças e até mesmo restos de... Mas sabe qual que é a parte mais bizarra disso tudo? O site de John não é o único. Ele tem concorrentes que também oferecem o mesmo tipo de produto e, por incrível que pareça, isso não é ilegal em diversas regiões dos Estados Unidos. Eles só precisam seguir praticamente uma regra para que isso não seja crime. Os ossos devem ser de antigas coleções médicas, escolas de medicinas desativadas ou doações documentadas para fins educacionais. Só isso. Depois desses critérios, é só tratado como mais uma venda comum. Mas ainda existe um último problema nisso tudo. Como essas empresas conseguem esses ossos? Esse mercado cresceu a partir do século XIX, quando a medicina tinha se desenvolvido e precisava de mais corpos para estudo. E foi aí que começou uma onda de roubo de túmulos e até mesmo de assassinos em série, que matavam vítimas e vendiam seus cadáveres para universidades e centros médicos. E isso continuou ocorrendo até que começaram a ser criadas leis proibindo os médicos de comprarem cadáveres que não tinham uma fonte licenciada. Só que isso era rigoroso demais, e como uma alternativa, eles começaram a comprar de locais que não tinham essa burocracia. E o principal local de compra era a região de Calcutá, na Índia, que ficou conhecida como Mercado Vermelho e até o ano de 1980 exportava cerca de 60 mil esqueletos para o mundo todo. E isso só foi acabar em 1985, depois que a Índia finalmente proibiu esse comércio de restos humanos, graças à prisão de um traficante que tinha exportado mais de 1.500 esqueletos de... E adivinhe só, boa parte dos ossos vendidos por John e por essas empresas são provenientes dessa época. Where did these come from? Most of them came from India and came into this country between 1940 and 1987. De acordo com o próprio John, estamos prestes a presenciar uma inundação de ossos, já que muitos dos médicos que compraram esses itens no passado estão falecendo e a família está herdando eles e não está sabendo o que fazer com os ossos. Então elas acabam vendendo para empresas como a de John ou a de qualquer outro comprador. E, infelizmente, o fato de os ossos terem sido doados por ex-médicos e antigas instituições ainda não torna isso fácil de rastrear, já que existe muito bem a possibilidade de que muitos dos ossos que circulam há décadas serem frutos de um mero homicídio, que graças à falta de controle da época, foi aceito sem muitos questionamentos pelas instituições daquele tempo. E quer ver como essa falta de controle pode gerar problemas nos dias de hoje? Kim Eric é uma mulher que alega que no ano de 2018 estava em uma exposição em um museu de anatomia em Las Vegas, quando acabou se deparando com uma estátua conhecida como O Pensador. Acontece que Kim tem certeza de que essa estátua é na verdade o cadáver do seu filho Christopher Eric, que morreu em 2012 na casa de sua avó e foi vítima de causas naturais. Mas Kim não acredita nisso. Ela contesta essa hipótese, já que disse ter visto fotos do seu filho depois desse incidente, e nas fotos ele estava com hematomas e cortes, indicando possíveis ataques e uma probabilidade de ele ter sido pela família do ex-marido dela.
Ela também menciona que, de acordo com a análise de um médico legista, foi encontrada uma dose letal de cianeto no seu sangue, o que pode indicar que ocorreu um envenenamento muito grave ali. Mas essas supostas provas, infelizmente, não importam mais, já que em 2014, o tribunal do júri negou essa teoria e a apelação de Kim, e constatou que o filho dela, na verdade, morreu de causas naturais. Mas para ela, essa história ainda não tinha acabado. Kim recebeu um frasco com as cinzas do filho depois da suposta cremação. Só que, estranhamente, nenhum documento oficial foi mostrado, indicando que de fato aconteceu aquela cremação. Ela também disse que suspeita que o corpo dele tenha sido desviado e enviado para o museu. E o seu argumento para tentar provar que aquela escultura é o seu filho são os seguintes. Ela menciona os traços na aparência que lembram muito o garoto. A escultura tem uma lesão no crânio que ela alega que também viu nas fotos de Christopher depois do falecimento dele. E também existe um outro detalhe intrigante. As regiões onde o seu filho tinha tatuagens não aparecem presentes na escultura ou estão raspadas, como forma de tentar impedir a identificação daquele corpo. O museu nega isso tudo, mas para quem não importa. Ela solicitou um teste de DNA da exposição para provar sua teoria. Teste esse que até então não temos a confirmação de que foi feito. Esse caso retrata o real problema desse tipo de comércio. A falta de critérios nesse mercado permite que brechas como essa ocorram e fique quase impossível de rastrear de onde esses restos vieram. Essa história é baseada apenas nos relatos da própria Kim e não tem nenhuma confirmação até então. Mas vale lembrar que no início de 2025, uma funcionária do necrotério foi presa fingindo que cremava corpos, quando na verdade os vendia através de um grupo no Facebook. Então, o quão fácil seria para que o filho de Kim tivesse o mesmo destino? No Brasil, esse tipo de comércio e venda são crimes e estritamente proibidos. Só que isso não impede as pessoas de fazerem o mesmo, já que existem diversas reportagens mostrando casos onde pessoas comuns pagavam funcionários de cemitério para poder comprar os restos. E talvez possa existir uma possibilidade de esse tipo de prática ficar tão comum e lucrativa lá fora que ela também comece a ocorrer no nosso próprio país, já que, como o próprio John disse, uma inundação de ossos vai acontecer no mercado nos próximos anos. E eu pergunto para você, será que isso de fato é algo imoral, ou se for feito com o controle adequado, pode se tornar um mercado útil para a sociedade? Será que o lucro ou a evolução da humanidade podem valer mais do que o respeito pela memória de quem já foi? Bom, eu não tenho essas respostas, mas eu realmente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso tudo. Se você gosta do meu conteúdo, considere se inscrever e hypar o vídeo. O meu nome é Dallas, e muito obrigado por assistir até aqui.